Radar Esportivo com Gustavo de Simas. Alô, turma! Boa sexta-feira! Sextou, galera! E se sextou, o Radar Esportivo chegou. Bom, estamos de volta depois de alguns dias fora, tivemos alguns probleminhas, teve gente tentando invadir, mas enfim, aqui o canal do YouTube, mas não tem problema, já estamos de volta. Um beijo para quem tentou invadir, a audiência tá bombando, tá certo? Vamos nessa? Vamos embora, começando o Radar Esportivo, o seu podcast de esportes aí, e claro, a gente traz as informações a partir de agora, o que de melhor aconteceu nessa semana, bastante movimentada, semana que teve fortes emoções e um final de semana que também está chegando aí, com muita coisa acontecendo, muitos jogos, enfim, um esporte bastante em evidência, né? Então vamos lá? Sem mais delongas, já vou pedir para você aqui, dê o seu like e se inscreva no canal Galera Mix, o portal Galera Mix, sempre trazendo novidades para você, e o Radar Esportivo também. Tem o nosso site, enfim, aqui nós estamos em várias plataformas e você acompanha o nosso Radar Esportivo. Vamos lá? Bom, eu vou começar aqui brevemente trazendo a questão do jogo da seleção brasileira. Na terça-feira, né, teve jogo do Brasil, evidentemente. A gente vai repercutir rapidamente. Vitória do Brasil, terça-feira, contra a seleção peruana pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O jogo foi 4-2 para a seleção brasileira, que conseguiu virar, né? O Brasil começou perdendo o jogo, começou perdendo a partida, e evidentemente teve dificuldades. O Peru abriu o placar, o Brasil empatou, né? Teve gol de pênalti do Neymar, Peru 2-1, enfim, depois o Brasil virou, né? Teve VAR, teve polêmica, enfim, de fato uma arbitragem horrorosa, né? Mas o Brasil venceu a partida, portanto, contra a seleção peruana, 4-2, um jogo duro, um jogo difícil, mas o Brasil fez o que se esperava dele nesse iniciozinho de eliminatórias, com 6 pontos. O Brasil tem 6 pontos aí nas eliminatórias para a Copa do Mundo, venceu os seus 2 primeiros compromissos. Aí, novembro, nós temos Brasil e Venezuela, né, o Brasil jogando em casa, e depois em Montevidéu, Brasil e Uruguai, né? Teve toda a confusão da transmissão do jogo, a TV Brasil transmitiu, enfim, uma confusão tremenda, né? E por enquanto não há definição de quem vai transmitir o jogo da seleção brasileira fora de casa contra a seleção do Uruguai, devido aí a essa questão, né, essa nova norma aí da FIFA com relação aos direitos de transmissão, que está embaraçando ainda mais aí esse cenário. Mas enfim, isso é conversa para o mês que vem. Nós teremos mais eliminatórias, mais jogos da seleção brasileira. Bom, nós vamos aqui trazer então também, nessa semana nós tivemos também aí uma partida pela Copa do Brasil, pelas oitavas de final da Copa do Brasil já sendo antecipada. Foi o jogo Fortaleza-São Paulo, São Paulo e Fortaleza, Rogério Ceni, inclusive, enfrentando seu ex-clube, né? Clube que ele tantas vezes defendeu como grande goleiro, que foi Rogério Ceni, enfrentou o São Paulo comandado pelo Fernando Diniz. O jogo aconteceu quarta-feira, jogo das 7h15 da noite. O São Paulo empatou com o Fortaleza, empatou pelo placar de 3-3, né? E o jogo teve fortes emoções, né? Expulsões, lances polêmicos, VAR, arbitragem. Aliás, né? Desde quando que a arbitragem não é polêmica aqui no Brasil, né? Eu tenho dito que a arbitragem no Brasil, né? Sem VAR, com VAR, todo jogo tem discussão. E essa resposta, né? Isso se deve a um fato muito simples. Eu repito, eu já disse outras vezes aqui nesse podcast, que a arbitragem brasileira é ruim. É a única coisa que explica essas polêmicas, enfim, esses lances, alguns erros bizarros, né, que acontecem
a arbitragem brasileira deixa muito a desejar, mas muito a desejar. Tanto é que toda semana tem uma polêmica, os comentaristas de arbitragem, esses trabalham, viu? Eles têm demanda, porque é uma polêmica atrás da outra. Eu vou te contar, impressionante o que acontece com a questão de arbitragem no futebol e mais especificamente no futebol brasileiro. Agora, deixando a arbitragem de lado, São Paulo empatou 3-3, tem o segundo jogo, né? Fortaleza com jogador a menos, inclusive Fortaleza vencia a partida, São Paulo buscou o empate, né? Mas vai ficar tudo mesmo para o segundo jogo, né? E claro, esse jogo foi antecipado devido aí, né, a possibilidade do São Paulo estar disputando a Copa Sul-Americana também, né? Vai depender do que acontecer na última rodada da Libertadores, porque o São Paulo foi eliminado já da Libertadores, não tem mais chance. Agora, se for o terceiro colocado do seu grupo, né, o São Paulo disputará a Sul-Americana e aí pode ter, né, as datas aí serem alteradas, né? Enfim, a coincidência, né, de datas nesse calendário extremamente maluco que a gente está vivendo aí, enfim, principalmente nesse momento tão conturbado. Então, foi o destaque aqui do jogo da Copa do Brasil, São Paulo e Fortaleza. Tá certo? Bom, a gente vai trazer aqui agora, vamos trazer aqui agora os jogos desse final de semana da Série C do Campeonato Brasileiro. Série C do Campeonato Brasileiro, que tem partidas, tem catarinenses jogando nesse domingo. Então, nesse domingo, nós temos aí a Série C do Campeonato Brasileiro. Enfim, Série C do Campeonato Brasileiro, que tem catarinense entrando em campo. O Criciúma joga com o Boa Esporte, tá? Jogo domingão, Criciúma precisando se encontrar, precisando também aí ser mais regular na tabela, né? O Criciúma precisa apresentar um futebol melhor, né? Claro que é sempre uma competição muito complicada, uma competição muito dura, né? Mas o Criciúma evidentemente precisa buscar um resultado positivo, uma vitória, um resultado que lhe dê uma colocação, uma situação melhor no grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, Criciúma precisa fazer o resultado. Já o Brusque vem muito bem, né? O Brusque vem muito bem, vai pegar um time que está lá embaixo, vai pegar o São Bento, né? Então, Brusque também encara o São Bento, vamos ver se o Bruscão consegue também fazer um bom resultado, uma boa vitória. O Brusque tem essa condição, está jogando para isso, é lógico, né? O campeonato da Série C também é muito competitivo, mas esperamos, né? O torcedor do Brusque espera que o time mantenha essa mesma sequência, né? Mantenha a boa fase nesta Série C de Campeonato Brasileiro. Então nós teremos os catarinenses entrando em campo nesse domingo. Lembrando, Brusque jogando com o São Bento e o Criciúma pegando o Boa Esporte de Minas Gerais aí pela Série C do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai conversar um pouquinho sobre a Série B do Brasileirão. Série B do Brasileirão também aí bombando, com jogos importantes. Tivemos catarinenses jogando nessa semana, né? 2 voltando a campo agora também nesse final de semana, né? Enfim, nós teremos então muitas emoções também na Série B. Mas vamos trazer aqui os jogos do meio de semana, então nós temos aí o Avaí jogando na terça-feira. O Avaí jogou na terça-feira, enfrentou a equipe do CSA. Então o Avaí enfrentou o CSA e empatou em casa 1-1 com o time de Alagoas. Um resultado que não foi lá grande coisa, né? Porque o Avaí poderia, inclusive, ter se aproximado um pouco mais, né? E, claro, está ali no G4. Então, o Avaí hoje é o 5º colocado, o Avaí já está pertinho ali, mas
1-1, portanto, o jogo com o CSA, uma vitória seria muito bem-vinda aí para o Avaí. Mas o Leão da Ilha vem aos poucos crescendo na Série B. Né? O Avaí está tentando engrenar, está tentando ser uma equipe mais regular, uma equipe mais consistente. Né? Então, o que se espera é que o time do Avaí possa realmente crescer cada vez mais. Por quê? Porque tem elenco, tem qualidade para isso, investiu para isso, né? Então tá na hora do Avaí engrenar nesse Brasileirão Série B, que é muito difícil, que é um campeonato muito complicado, né? E o Avaí precisa, evidentemente, engrenar nessa competição. Repito, tem time para isso, tem qualidade. Agora, as coisas precisam continuar e precisam acontecer de forma cada vez melhor. O Avaí, então, se aproximando da série do G4 para, quem sabe, aí buscar a vaga na Série A do Brasileiro de 2021, né? Esse é o grande objetivo do Leão da Ilha, que, repito, empatou com o CSA no estádio da Ressacada. Jogo na última terça-feira, portanto, nós tivemos aí o Avaí, né, jogando pela Série B. O Avaí joga semana que vem, né? Então, segunda-feira a gente vai repercutir mais aí o jogo do Avaí, né? Vamos repercutir mais e com certeza vamos aguardar aí o que acontece na Série B do Brasileirão. Bom, a Chape também jogou quarta-feira. A Chape jogou na quarta-feira, a Chapecoense venceu o CRB. Era um jogo atrasado, né? E a Chape conseguiu vencer o CRB. Um grande resultado, 1-0, o que está jogando a Chapecoense, né? Como a Chapecoense vem nesse crescimento, vem forte aí nesse campeonato brasileiro. Como a Chapecoense é um time consistente. Talvez não jogue o futebol bonito, futebol vistoso, mas é uma equipe que consegue ser eficiente, ser competente e na hora certa fazer gol. E venceu o CRB, venceu fora de casa, um grande resultado estopendo aí para a Chapecoense, que vem na vice-liderança do Campeonato Brasileiro da Série B. Parabéns para o Verdão do Oeste, né? Que também vive um ano de reconstrução. A Chape foi rebaixada no ano passado da Série A para a Série B do Brasileiro, né? E agora, portanto, vem dando a volta por cima aí. Fez um catarinense de recuperação e foi campeã, né? A Chape, depois que o Humberto Lousa assumiu, conseguiu ser uma outra equipe, um time realmente muito competitivo e não é à toa que está na parte de cima da tabela. Parabéns para o Verdão do Oeste. Vamos lá, Chape, né? Brigando aí pela Série A do Campeonato Brasileiro. Agora a gente vai, né? Falamos de Chapecoense, falamos do Avaí, né? O time da ilha. Agora vamos para o outro lado da ponte, né? Vamos para o Figueirense, vamos falar de Figueirense, que jogou também, teve jogo atrasado aí do Campeonato Brasileiro da Série B nesse meio de semana, e o Figueirense jogou com o Sampaio Correia, foi ao Maranhão, e o Figueirense teve vários problemas, teve um surto realmente de coronavírus dentro do seu elenco, um elenco que, diga-se de passagem, já é limitado, né? Já é limitado e evidentemente aí quando você tem um problema desse, quando você pede jogadores devido à questão, né, de saúde, enfim, a coisa fica muito mais séria. Bom, então, devido a isso, né, o Figueirense teve que entrar em campo, só que
as dificuldades foram imensas e o Figueirense acabou perdendo para o time do Sampaio Corrêa pelo placar de 3-0. Né? Um resultado muito ruim para o Alvinegro do Estreito, jogou fora de casa, é verdade, agora dentro do campeonato a coisa fica muito complicada, né? De fato, o elenco que já é bastante curto, que o técnico Elano não tem grandes opções de qualidade, né? Aí você tem diversos jogadores que só com a equipe, a situação fica muito ruim, muito mais complicada. Então, o Figueirense acaba tendo aí muitas dificuldades e a questão realmente se agrava muito mais, né? 3-0 para o Sampaio Corrêa. O Figueirense até em algum momento tentou ali ameaçar, mas o Sampaio Corrêa conseguiu construir essa vitória, fez por merecer o resultado, né? Venceu o Figueirense e o Sampaio Corrêa que está crescendo na competição, né? O Sampaio Corrêa vem crescendo aí nos últimos jogos, fazendo partidas e bons resultados, evidentemente, né? E que tiraram aí o time maranhense lá da parte de baixo da tabela, né? E conseguiu vencer o Alvinegro do Estreito, né, pelo placar de 3-0, deixando o Figueirense numa situação muito complicada, numa situação muito ruim nessa Série B do Campeonato Brasileiro. O Figueira precisa se recuperar, né? Esse é o campeonato do Figueirense, já tenho dito aqui, e o próprio torcedor do Figueirense já compreende que o grande objetivo, mais uma vez, para o Figueirense é se manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Né? Tem dificuldade para se reforçar, não tem dinheiro, enfim, o Figueirense que realmente não vive dos seus um momento daqueles, né? Vive um momento muito ruim, enfim, torcedor do Figueirense realmente tem todos os motivos para estar preocupado por essa situação, o desempenho do clube. Já falando em Figueirense, o Figueirense joga com o Brasil de Pelotas. Então o Figueirense joga amanhã com o Brasil de Pelotas fora de casa. Né? É um jogo que, mais uma partida fora de casa, Figueirense enfrenta o Brasil de Pelotas, é um time ajustado, um time arrumado, é um time que costuma complicar, né? Então, o jogo é duro, o jogo é difícil, complicado, mas quem sabe o Figueirense consiga aí fazer um bom jogo, um bom resultado, né, amanhã no jogo com o Brasil de Pelotas, né, para que os resultados, né, comecem a aparecer. Então, isso que é importante, o time do Figueirense buscar essa reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Jogo duro. Série B não tem jogo fácil, é um campeonato competitivo. Vamos ver se o Figueira reage, vamos ver se o Figueira consegue ter aí um bom desempenho, né, nessa partida aí com o Brasil de Pelotas, né, jogando evidentemente fora de casa, o Alvinegro do Estreito, tá bom? A Chapecoense também joga nesse sábado, joga amanhã também com o Vitória, jogo à tarde. A Chapecoense vai em busca de mais um bom resultado. Chape que, repito, vem muito bem, o time está competitivo, time forte, né? Uma equipe bem encorpada, um grande trabalho do Humberto Louser, que inclusive se especulou muito que o Humberto Louser iria para o Cruzeiro nessa semana, né? Iria para o Cruzeiro essa semana, e evidentemente o Humberto Louser, né, que vem fazendo um grande trabalho,
e muitos ficaram na dúvida, né, que se ele deixaria a Chapecoense ou não, enfim, acabou recusando a proposta do Cruzeiro, que também já tem novo técnico, daqui a pouquinho a gente fala disso. Mas Humberto Louser, portanto, continua trabalhando na Chapecoense, no Verdão do Oeste, vai comandar a Chape, né, a Chape no jogo contra o Vitória da Bahia, tá certo? Então, boa sorte aí para a Chapecoense. Eu vou trazer aqui agora a classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, que tem como líder o Cuiabá. A sequência, a Chapecoense na segunda colocação, a Ponte Preta na terceira posição, fechando o G4, América Mineiro, time comandado pelo Lisca Doido. O Avaí é o quinto colocado, Avaí próximo do G4, hein? Vamos lá, Avaí pertinho. Na sexta posição, o Juventude. Na sétima colocação vem o Paraná que caiu bastante aí nessa Série B, né, caiu de rendimento nesse Brasileirão. O oitavo colocado é o Operário, também do Paraná, de Ponta Grossa. Sampaio Correia, olha o Sampaio Correia aí, né? Na nona posição, e fechando a primeira página, vem aí o CSA na décima colocação. 11º, o rival, né, o outro clube das letrinhas, o CRB também de Alagoas, 11º. 12º, Confiança. Na 13ª posição, o Vitória da Bahia, adversário da Chape. 14ª colocação, Brasil de Pelotas, joga com o Figueira. 15º colocado, Bugre, o Guarani. E o Náutico na 16ª posição. Antes, né, é o último time antes da zona de rebaixamento. Vamos aqui agora ao Z4, que tem o Botafogo de Ribeirão Preto na 17ª colocação. Aí o Figueirense, hein? Olha, o Figueirense precisa sair dessa situação. Tomara que consiga um bom resultado aí contra o Brasil de Pelotas. E o Cruzeiro, hein? Cruzeiro, que situação do Cruzeiro. Cruzeiro que tem novo técnico, né? Filipão assumiu o Cruzeiro e vai pegar o Cruzeiro nessa situação, na 19ª colocação. E o último colocado na lanterninha é o Oeste. O Oeste, portanto, fechando aí a Série B do Campeonato Brasileiro, a tabela, né, a classificação. Vamos para a Série A? Vamos falar de Série A? Vamos falar de Série A porque teve jogos no meio da semana, tem jogo rolando agora, hoje, enfim, tem jogos final de semana, segunda-feira, enfim, um calendário completamente maluco. Vamos lá, vamos falar do que aconteceu durante a semana. Nós tivemos aí na quarta-feira o Coritiba metendo 3-1 no Palmeiras. Coritiba fazendo 3-1 no Palmeiras, no Verdão, e aí sobrou pro professor. Vanderlei Luxemburgo não é então mais o comandante do Palmeiras, que levou 3-1 do Coxa. Não deu para o professor, hein? Não deu para continuar o projeto aí do professor Vanderlei Luxemburgo. Bom, aí nós tivemos também na quarta-feira o Santos jogando com o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense venceu na Vila Belmiro o Santos. Tivemos ainda também o Grêmio vencendo o Botafogo, né? O Grêmio conseguiu uma grande vitória contra o Botafogo também nessa quarta-feira. Enfim, o Internacional meteu 5-3 em cima do Sport Recife. Grande resultado aí para o Colorado, fazendo um resultado sensacional. 5-3, portanto, envolvendo, né, o jogo Sport Recife Internacional. Boa vitória do Inter. O Corinthians, na estreia do técnico Wagner Mancini, sim, Corinthians de técnico novo, Wagner Mancini estreou, venceu o Atlético Paranaense na Arena da Baixada, 1-0. Boa vitória do Atlético Paranaense, do Corinthians, né? Do Corinthians, que saiu lá da parte de baixo. O Corinthians venceu o Atlético Paranaense e saiu do Z4. Ainda a gente teve na quarta-feira Atlético Mineiro e Fluminense, 1-1, bom jogo legal de se assistir, hein? O Fluminense chegou a estar vencendo o jogo, o Atlético buscou empate. Agora, um jogo muito legal de assistir, jogo bacana de se acompanhar,
né? O Atlético Mineiro é um time intenso, como o São Paulo, e o Fluminense também veio para surpreender, veio para cima do Atlético, e o torcedor foi presenteado com um grande jogo. Foi 1-1, mas foi uma grande partida que a gente teve na quarta-feira. Aí ontem nós tivemos aí o Flamengo jogando com o Bragantino. E o Flamengo acabou, né, empatando com o Bragantino pelo placar de 1-1, né? E, enfim, o Flamengo que poderia até ter assumido a liderança, né? O Flamengo poderia ter assumido aí a liderança se vencesse o jogo com o Bragantino, mas acabou empatando. O Flamengo também jogou na terça, né? Jogou na terça contra o Goiás, venceu 2-1, um jogo que estava atrasado também. Enfim, esse calendário, repito, maluco. Ó, tem Bahia e Goiás jogando agora também pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Então, enfim, muita coisa acontecendo, né? E, claro, o Brasileirão bombando. A gente fala agora dos jogos desse final de semana. Enfim, tem jogo no final de semana, tem jogo na segunda, enfim, tem futebol para você acompanhar. Começando amanhã com o Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, jogo das 7 da noite, né? O Atlético Paranaense que está lá embaixo, o Atlético Paranaense o Furacão entrou na zona do rebaixamento e vai jogar com o Atlético Goianiense. Coritiba e Santos. Curitiba que vem de vitória, venceu o Palmeiras, e o Santos que vai tentar se recuperar, vem derrota para o Atlético Goianiense, né? Enfim, vamos ver o que acontece nessa partida, claro, envolvendo o Atlético Goianiense, o Coritiba e o Santos, né? O melhor dizendo. São Paulo e Grêmio jogam amanhã. São Paulo e Grêmio se enfrentam amanhã, enfim, fortes emoções aí, né, também. São Paulo que vem bem na tabela, vem bem no Brasileirão, e o Grêmio, né, o Grêmio venceu o Botafogo. O Grêmio tentando se recuperar aí nessa Série A, né, de Campeonato Brasileiro. Então, o Grêmio encarando o São Paulo. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que nós teremos aí, né? As emoções do Campeonato Brasileiro, tá certo? Bom, nós vamos trazer aqui também, vamos ter Flamengo e Corinthians no domingo, Flamengo e Corinthians nesse domingo, enfim, jogo também importante, né? Corinthians e Flamengo são as duas maiores torcidas do país e vão evidentemente se enfrentar. O Flamengo na parte de cima da tabela, o Corinthians tentando se recuperar agora com um técnico novo. É um jogo que promete, é o jogo das 4 da tarde, jogo da TV, enfim, todos os ingredientes aí para uma partida importante. O Flamengo que tem um grande time, um time que dispensa comentários, que cresceu muito nos últimos jogos e vai jogar com o Corinthians, né? Vai enfrentar o Corinthians, portanto, a gente vai ter uma partida com fortes emoções aí nessa rodada, nessa 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda vamos ter Internacional jogando com o Vasco, né? Bom jogo. Inter e Vasco vão se enfrentar também, né? Vão se enfrentar, jogo, o Inter vem de vitória, né? O Inter vem de um grande resultado, e o Vasco tentando se recuperar na tabela, né? Tentando se recuperar na tabela também. E claro, agora com um novo técnico, ele não estreia amanhã, mas o Ricardo Sapinto, português, é o novo técnico do Vasco da Gama nessa Série A de Campeonato Brasileiro. Então, Vasco jogando com o Internacional. Bragantino e Sport Recife também jogam aí às 8h30 da noite, né?
bom jogo também, o Bragantino que vai tentar sair da parte de baixo, Sport que também não vem numa boa sequência, enfim, vamos ver o que acontece. Palmeiras e Fortaleza, também jogo de domingo, 8h30 da noite, jogo interessante, Fortaleza comandado pelo Rogério Ceni, faz um bom campeonato, enfim, e evidentemente esperamos ter uma boa partida aí, Palmeiras que ainda, né, pretende definir a questão do técnico enfim, vamos ver o que acontece na partida desse domingo. Bom, também na segunda-feira tem Botafogo e Goiás. Botafogo e Goiás, segunda-feira, jogo também às 8 da noite, jogo de dois times que estão na parte de baixo da tabela, o Goiás que não se acertou, vem na lanterna da competição, vai encarar o Botafogo aí, né? Que também vem oscilando, tá, por enquanto, né, numa posição muito incômoda na tabela de classificação. Bahia Atlético Mineiro, jogo também de segunda-feira, né? O Bahia vai jogar com o líder. Então vamos ver o que acontece aí na segunda-feira, Bahia e Goiás se enfrentando agora, e claro, a gente aguarda o que acontece nos próximos capítulos. Tem Fluminense, Ceará e Fluminense, esse jogo é amanhã, tá? Esse jogo é amanhã, Fluminense jogando com o Ceará, portanto, pelo Campeonato Brasileiro da Série A, tá certo? E agora a gente traz então a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui tem o Atlético Mineiro como líder, né? É o líder, aí ó, o Internacional chegando em seguidinho ali, o Inter, o Flamengo também tá ali, o Flamengo poderia até ter ultrapassado ontem, né, até assumido a liderança, mas empatou com o Bragantino, é o terceiro colocado. O quarto colocado é o São Paulo. Na quinta posição vem o Fluminense e o Santos, o Peixe, fecha aí o G6 na sexta colocação. O sétimo colocado é o Palmeiras. Na oitava posição vem o Fortaleza, ó, jogo de domingo, né? Na nona posição, o Atlético Goianiense. Décimo colocado é o Sport Recife. Na 11ª posição vem o Grêmio. Em 12º, o Vasco da Gama. 13º, o Ceará. Na 14ª posição, Corinthians. Corinthians que joga com o Flamengo. 15º colocado é o Botafogo. E fechando ali, né, os times fora da zona do rebaixamento, o Coxa e o Coritiba é o 16º colocado. Aí vem o Bahia abrindo o Z4, 17ª posição. Atlético Paranaense em seguida é o 18º. Bragantino vem na vice-lanterna, 19º. E o lanterna da Série A é o Goiás, fechando, portanto, a classificação desse Campeonato Brasileiro da Série A, tá certo? Vamos ver então o que acontece nos próximos jogos da Série A. Notícias rápidas aqui. A notícia da semana, o Filipão sendo anunciado como técnico do Cruzeiro, né? A situação do Cruzeiro, enfim, a situação calamitosa de muitas dívidas, Cruzeiro que foi né, motivo de escândalos policiais, enfim, não a instituição Cruzeiro, mas enfim, a diretoria passada que saqueou os cofres do clube, né, deixando o time na situação que está aí na Série B. E, enfim, o Cruzeiro que havia demitido Ney Franco. O Cruzeiro tentou vários treinadores, como eu já coloquei anteriormente, até o Humberto Lousa da Chapecoense foi contactado, teve proposta, recusou, e aí parece que foi apresentado um projeto, algumas garantias para o Filipão ser o comandante do Cruzeiro agora, já nessa Série B. Ele tinha recusado num primeiro momento, mas depois de muita conversa, de algumas garantias, Felipão, pentacampeão do mundo, campeão brasileiro, enfim, técnico vencedor, Luiz Felipe Scolari é o novo comandante do Cruzeiro, ele que já treinou o Cruzeiro no início dos anos 2000, agora está de volta à Toca da Raposa. E uma notícia que inclusive saiu agora, diz respeito a uma grande polêmica que está rolando no mundo do futebol, que diz respeito à situação do atacante Robinho.
o Santos havia repatriado o Robinho, né? Atacante que tem tem uma história muito grande na Vila Belmiro, foi revelado, foi bicampeão brasileiro no Santos, né? Ficou conhecido com as pedaladas, enfim, um jogador que teve várias passagens, voltou em 2010, voltou em 2014, é um jogador que tem muita história na Vila Belmiro e que o Santos havia acertado, né, o seu retorno, aí, o Robinho, que está no final da sua carreira. A grande questão é que o Robinho foi condenado em primeira instância na Itália pelo crime de estupro. Então o Robinho teria estuprado uma menina a decisão judicial em primeiro grau condena o Robinho. Inclusive tem até trechos dessa questão, trechos de gravações e palavras atribuídas ao Robinho, né, falando de que ela estava bêbada, debochando, enfim, da menina que sofreu esse grave crime. Enfim, que supostamente quem teria cometido é o Robinho. Na verdade, a condenação foi muito forte, né? Robinho ele é condenado. É claro que está recorrendo na Itália, né? O Robinho não tem ordem de prisão, ele pode jogar em qualquer clube, né? Inclusive da Itália, onde ele foi condenado em primeiro grau. Agora, um clube contratar um jogador condenado por estupro é uma coisa muito séria, é algo muito complicado. Se juridicamente não há ilegalidade, mas o recado que você passa para a sociedade ele é muito negativo. Tanto é que o Santos perdeu o patrocínio. O Santos perdeu o patrocinador. Uma coisa é a história do Robinho. Outra, né, na Vila Belmiro, que o Robinho fez dentro de campo. A torcida, grande parte da torcida gosta dele. O Robinho, para muitos, é mais ídolo do que o Neymar no Santos. Agora, um jogador que foi condenado por estupro, enfim, e foi contratado. Enfim, o Robinho pode provar sua inocência e tomara que prove. Tomara que o Robinho consiga provar sua inocência, coisa que até agora não aconteceu. Né? Mas, enfim, devido a toda essa polêmica, críticas nas redes sociais, a informação que chega é que Santos e Robinho decidiram suspender o contrato. Então, o contrato do Robinho com o Santos está suspenso devido a essa situação que está acontecendo e que é fora de campo, mas é algo relacionado à questão criminal do jogador. E, enfim, o Santos teve prejuízo, o Santos... de fato, a imagem do clube fica muito... Quando você traz um jogador, né, que é condenado por estupro, enfim, ainda mais hoje, com as redes sociais, tendo todo esse... né, as redes sociais fervendo, bombando, enfim, era óbvio que os comentários iam ser negativos, ou grande parte deles, né? A diretoria do Santos vacilou. Repito, uma coisa é o Robinho ser ídolo no Peixe pelo que ele fez dentro de campo. Agora, se ele está respondendo por algo, né, por uma questão criminal e tão séria como o estupro, não era momento para o Santos contratar um jogador nessa situação. Né? Não era momento. Eu espero que o Robinho prove a sua inocência. É claro que a sentença é muito forte, é muito contundente, a gente precisa aguardar os próximos capítulos para não fazer nenhuma condenação antecipada, né? Ou pelo menos até que os recursos sejam esgotados, né? Na justiça italiana. Agora, de fato,
pegou muito mal para o Santos ter anunciado o Robinho na situação em que ele se encontra hoje, principalmente, repito, a questão criminal. Então, o Santos suspende o contrato com o Robinho, né, as partes entenderam que deveriam romper, ou pelo menos suspender o contrato. Enfim, vamos ver quais serão os próximos desdobramentos dessa questão, desse assunto que tem trazido muita polêmica, vem trazendo muita polêmica aí nos últimos dias no futebol, e não dá. O futebol não pode mandar esse tipo de recado para a sociedade, né? Não pode ser conivente com a prática de estupro, que, repito, é uma coisa muito séria. Que o Robinho consiga provar a sua inocência, mas Robinho no Santos, nesse momento, ou em talvez qualquer clube, me parece inviável, né? Lamentavelmente, o Robinho não precisava, né? Enfim, se cometeu esse crime, vai ter que pagar por isso, vai ter que responder por isso. Se conseguir provar a sua inocência, melhor ainda, é o que a gente espera. Mas é muito triste você ver um atleta envolvido nesse tipo de situação tão séria, e também para essa menina, essa moça que supostamente sofreu, né, com esse crime, que é algo que não dá para você descrever, não dá para você mensurar, revolta a sociedade. E, repito, o futebol não pode ser conivente com esse tipo de coisa. Bom, depois disso, a gente encerra aqui o nosso Radar Esportivo, agradecendo você que acompanhou e sempre acompanha o nosso programa aqui no YouTube, no site também do Galera Mix. E claro, não se esqueça, se inscreva no nosso canal e deixa seu like se você gostou. Participa aqui com a gente. Ó, segunda-feira estamos de volta com aquele gás aqui no seu Radar Esportivo. Um grande abraço, ótimo final de semana e claro, se tá na rede, é gol!